Daniel, capítulo 1, versos 6 ao 16, diz a Escritura: E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto, e o experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, estamos aqui diante da sua santíssima palavra e suplicamos em nome de Jesus, por sua grande misericórdia, fale conosco. Que o Espírito Santo abra o texto para a nossa compreensão e abra também o nosso coração para recebermos sua palavra com fé, com humildade, com obediência, Senhor, para o nosso bem, para a sua glória santíssima, Senhor. Nós pedimos isso em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Semana passada, meus irmãos, nós vimos como Daniel, como o rei Nabucodonosor, com muita esperteza, trouxe alguns jovens de Judá, da nata, da elite do povo, para, num curso de 3 anos, treiná-los na cultura da Babilônia e nos deuses babilônicos, na idolatria babilônica. Fez com que eles pudessem ser treinados na língua e pudessem ler e conhecer profundamente os textos, as letras da Babilônia. E esses jovens eram os melhores de Judá. Então o que ele fez foi trazer do que havia de melhor no dominado para o seu reino dominador, com muita astúcia e esperteza. E semana passada eu li para os irmãos, eu estudei aqui com vocês, meditei com vocês, que isso significaria um grande perigo, muitas tentações para aqueles jovens, de eles incorporarem a cultura babilônica, esquecerem de Deus, esquecerem do povo de Deus. E que ali estava acontecendo então um choque de culturas. Mas disse para vocês o que eles deveriam fazer de maneira mais geral diante desses perigos, diante dessas tentações. E uma das tentações que eu falei para os irmãos foi exatamente gostar das iguarias do rei. E gostar tanto das iguarias do rei, dos prazeres, que esquecessem de Deus por causa desses prazeres. Os prazeres poderiam chegar ao ponto de dominá-los, fazer então que eles esquecessem completamente de Deus. Hoje nós vamos ver, meus irmãos, que
esses jovens não se deixaram cair nessa tentação. E como eles agiram? Então eu disse para vocês semana passada, de maneira geral, já afirmei isso aqui, que eles não se deixaram dominar, mas que eles resistiram e que eles se tornaram exemplo para nós. Mas hoje nós vamos olhar, de fato, como eles fizeram isso. E aqui nesses 10 versículos, 11 versículos na verdade, nós temos, meus irmãos, a demonstração clara do que Daniel, especialmente Daniel, fez. Ele era uma espécie de líder, né, dos outros rapazes, eles eram bem jovenzinhos ainda, mas quando chegou o momento de eles participarem das iguarias, ele resolveu no seu coração que não iria fazer isso. Então o que nós vamos ver agora é como, de fato, né, efetivamente, Daniel ele resistiu à tentação. E isso, meus irmãos, tem grande lições para nós. E um detalhe aqui importante que nós vamos observar é que ele resistiu a essas tentações para não se contaminar com essas iguarias e que Deus estava com ele. Deus estava abençoando tudo o que ele fazia. Por exemplo, nós temos lido aqui no versículo 8, que quando ele propôs isso no seu coração, logo em seguida, no versículo 9, a palavra de Deus diz: ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então, Deus operou, Deus estava operando, Deus estava abençoando, Deus estava dirigindo tudo aquilo que estava acontecendo e abençoando Daniel. Então, nós observamos isso, meus irmãos, nessa resistência dele às iguarias, a essa tentação, Deus estava abençoando. E nós vamos observar como ele fez isso. Ele decidiu no seu coração não se contaminar, mas tem um procedimento dele aqui, que é muito interessante, a maneira como ele agiu para não se contaminar. E nós vamos ver também, irmãos, o resultado disso. O que fica claro no texto, se nós observarmos, por exemplo, aqui, vocês observem, no finalzinho do trecho, que é o ponto aqui que nós estamos estudando, dessa resistência dele a participar das iguarias, no versículo 16 diz que ele finalmente conseguiu o seu objetivo, né? O dispenseiro dava para eles a partir daqui então outro tipo de alimento que não as iguarias do rei, e o texto diz no versículo 17 imediatamente, que é o texto que, se Deus quiser, nós vamos estudar semana que vem, que quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Ou seja, irmãos, o que é que nós observamos aqui? Que essa resistência de Daniel às iguarias preparou Daniel para o que Deus tinha a ele mais adiante. Então, o que é que nós observamos aqui? Nós estamos vendo jovens bem novinhos mesmo, resistindo às tentações da Babilônia, jovens judeus, tementes a Deus, resistindo às tentações da Babilônia, especialmente aqui essa questão das iguarias, e fazendo isso, especialmente Daniel, de uma maneira sábia, prudente, e em seguida Deus abençoa, dando a eles uma missão maior, para que eles pudessem ser usados por Deus na Babilônia. O que eu queria perguntar para vocês hoje, meus irmãos, já que é uma pergunta para nós, muito importante, nós, né? Nós temos assim seguido o exemplo de Daniel, porque o que aconteceu com Daniel acontece conosco hoje, meus irmãos. Nós somos pessoas também que somos tentados pelas iguarias deste mundo, pelos prazeres deste mundo, pelos privilégios deste mundo. Como tem sido a nossa lealdade? A quem temos sido leais? Nós precisamos olhar para este caso de Daniel, porque é um caso muito ilustrativo para essa questão na nossa vida hoje. E lhes digo mais, meus irmãos, nós queremos ser usados por Deus neste mundo, nós queremos que o Senhor nos abençoe, esteja conosco e nos use para a missão que nós temos nesse mundo, de como Daniel aqui, eu já tenho falado para os irmãos, de proclamarmos a palavra de Deus neste mundo pagão que nós vivemos, mas esse texto também nos ensina que essa utilidade que nós temos vem também de um progresso e de uma resistência às tentações, para que Deus então nos faça progredir e nos use cada vez mais. E a questão é,
como está sendo a nossa vida. Se nós temos sido leais ao Senhor, se nós temos crescido nessa lealdade, e crescendo nessa lealdade nós temos recebido a bênção de Deus, e temos amadurecido ao ponto de podermos ser usados mais e mais por Ele nesse mundo pagão. Eu queria que vocês, junto comigo, hoje meditassem nessas verdades, meus irmãos, e aqui o texto ele apresenta para nós isso. Eu queria mostrar para vocês isso, meus irmãos, aqui, dividido o nosso texto em duas partes. Na verdade, a primeira parte é a maior, que vai do versículo 6 ao versículo 14, que é exatamente a forma como Daniel resistiu, e a segunda parte, que é a menorzinha, do versículo 15, dois versículos últimos, o 15 e o 16, nós vamos ver o resultado dessa resistência de Daniel, a bênção que Deus concedeu a ele. Então vamos olhar aqui, meus irmãos, e vamos observar o texto. Convido vocês a meditarem comigo na maneira como Daniel ele agiu diante dessa situação. Ou seja, nós estamos vendo aqui agora, que eu falei para vocês semana passada, de que eles precisavam resistir, de que eles precisavam não se deixar dominar pela cultura babilônica. Como Daniel fez isso? A primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês é que o rei, meus irmãos, ali, na verdade, como diz aqui o versículo 6, e entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ou seja, Daniel e seus 3 companheiros, e nós observamos imediatamente no versículo 7 que o chefe dos eunucos muda o nome desses rapazes. Então o versículo 7 diz assim: e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. Esses nomes aqui, meus irmãos, eles estão sendo mudados exatamente para quê? Para que esses jovens compreendessem: olha, vocês estão agora numa outra vida. Uma mudança de nome significaria uma identificação. Uma identificação agora com a Babilônia. Os nomes que vocês tinham anteriormente, fica para trás. Vocês vão agora se chamar por outros nomes. Esses nomes agora vão representar o quê? Que vocês, Judá passou para vocês. Aquela vida antiga passou para vocês. Agora vocês são cidadãos da Babilônia. E vocês agora devem viver como babilônios. Tem essa insinuação aqui, tem esse propósito aqui, meus irmãos. E outra coisa interessante é que, mudando o nome deles, aqui também o eunuco, o chefe, né? Ele também estava colocando os nomes, isso é bem provável. Tem um estudo aqui sobre o significado desses nomes, né? Mas é bem provável que esteja aqui sendo mudado também a questão de que Deus eles deveriam agora adorar. Então nós temos aqui, meus irmãos, que os nomes dos judeus geralmente tinham a ver com Deus, tinham a ver com o Senhor Deus deles, e esses nomes são mudados agora, indicando outros deuses, eles se identificando agora com outros deuses, dos deuses dos babilônicos. Então essa mudança não somente é uma mudança de cultura e de uma nova vida agora nessa cultura babilônica, mas também uma mudança, como que dizendo assim, agora vocês devem servir aos nossos deuses agora, né? Nós vamos tirar os antigos nomes de vocês, que tinha a ligação com Deus de vocês, mas agora vocês devem servir aos nossos deuses. Mas é uma coisa interessante aqui, meus irmãos. Nós observamos isso em Daniel e nos seus companheiros Ananias, Misael e Azarias, e nós observamos também isso no próprio José. Você lembra do José? Quando José foi para o Egito, o faraó mudou o nome dele. E agora o que nós notamos? É que nem José e nem Daniel, Ananias, Misael e Azarias, nenhum deles cria um problema com isso. Eles permitem que os nomes deles sejam mudados. Eles não criam dificuldade em relação a isso. Não aparece em nenhum momento nenhuma dificuldade deles em relação a isso. Então, isso é muito importante nós observarmos.
Eles estão sendo levados para uma cultura diferente, para um país diferente, idólatra, pagão, são exilados, estão sendo ali levados para uma outra situação, uma outra cultura. Os nomes deles estão sendo mudados, mas eles não se opõem nisso. Eles ficam quietos. Mas, irmãos, quando chega na questão do alimento do rei, aí o que acontece, meus irmãos? No versículo 8, nós somos informados do seguinte, que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Quando chegou na questão das iguarias, aí a coisa foi diferente. Daniel, ele disse assim, não, ele se propôs no seu coração, ou seja, e quando a Bíblia fala em coração, a Bíblia não está falando, meus irmãos, aqui, desse coração nosso, já falei muitas vezes para vocês, né? Mas ela está significando o quê? O centro da nossa vida, o centro do nosso ser, de onde saem os nossos desejos, nossa vontade, tudo nosso, é a sede do homem. Coração na Bíblia é a sede do homem, ou seja, ele propôs dentro de si, no mais profundo do seu ser, não se contaminar com aqueles alimentos do rei, mas se conservar puro diante de Deus. Foi uma decisão, meus irmãos, desse menino, desse jovem, era bem jovenzinho ainda, e naturalmente não foi uma decisão só dele, nós podemos observar pelo contexto, né, de todo esse trecho, que os outros também seguiram ele nessa determinação, porque a dieta foi dada aos outros também, a Sadraque, Mesaque e Abidnego também. Então, irmãos, no coração dele e dos outros também podemos dizer, eles se determinaram a não se alimentar com aquela comida do rei, beber o vinho do rei, para não se contaminarem. Se não se contaminarem, aqui o sentido é eles não se contaminarem ao aspecto cerimonial, mas aqui a questão é Deus, eles não se contaminar diante do Senhor, se manterem puros diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Isso aqui mostra a fidelidade deles, a lealdade deles ao Senhor, mesmo estando numa outra cultura. Agora, por que, meus irmãos, Daniel propôs isso no seu coração? Há opiniões sobre isso, mas, irmãos, é possível que ele não tenha se permitido comer das iguarias do rei, por causa das leis cerimoniais do Antigo Testamento. Nós estamos até lendo o livro de Levítico aqui nas quartas-feiras, onde Deus proíbe, por exemplo, comer certos tipos de animal. Então, porco, por exemplo, não era permitido para o judeu naquela ocasião. Então, talvez por isso, Daniel tenha determinado no seu coração, eu não vou me arriscar em comer algum animal das iguarias do rei, algum prato que venha ali com algum animal que eu não posso comer diante da lei do Antigo Testamento, da lei de Moisés. Ou pode ser também, meus irmãos, e esse também é possível, eu queria ler com vocês aqui o capítulo 11, por exemplo, só para vocês terem uma ideia de uma possibilidade aqui. No capítulo 11, no versículo 26, o texto sagrado, ele diz assim, falando dos que se contaminam, né, com os reinos e os pagãos, idólatras, diz assim, e os que comerem os seus alimentos o destruirão, o exército deles será arrasado e cairão muitos mortos. Os que comerem os seus alimentos o destruirão. Nós temos uma pista aqui sobre por que Daniel não quis comer os alimentos. Talvez porque isso significasse o quê? Como esse texto aqui aponta. Lealdade. Lealdade a Nabucodonosor e aos seus deuses, mais do que ao Senhor Deus de Daniel. Mas tanto faz, meus irmãos. Seja por causa da dieta alimentar do Levítico, seja por causa dessa questão da lealdade. Na verdade, tudo é lealdade. O que Daniel está fazendo aqui, ele está dizendo o seguinte, eu sou leal ao Senhor, e eu não vou nem comer das iguarias e nem beber do vinho. E o vinho, por exemplo, não tinha nenhuma prescrição geral no Antigo Testamento proibindo o vinho. Não tinha, nem no Novo, nem no Antigo, nem no Novo, na verdade. Mas deve ter este sentido, meus irmãos, de que eles não queriam se contaminar, não queriam, vamos dizer assim, fechar com o rei, dizer assim, nós somos leais a Nabucodonosor mais do que a
ao nosso Deus. Com isso ele estava dizendo, seja por um motivo, seja por outro, que ele decidiu no seu coração não se contaminar, ele estava dizendo, a minha lealdade pertence ao Senhor. Mas, meus irmãos, como Daniel fez isso, nós vamos ver mais adiante. Quando diz assim que ele foi, diz aqui o texto, versículo 8, propôs então no seu coração, aí no próprio versículo 8, na segunda metade do versículo 8, diz assim, portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. É muito interessante como Daniel faz isso. Daniel, ele não é, meus irmãos, eu estou estudando o livro de Daniel e cada vez eu fico mais assim impressionado. A gentileza de Daniel, a mansidão de Daniel, a cortesia dele, a humildade. Mesmo quando ele tem que falar a verdade, verdades duras, ele não é arrogante, ele não é prepotente, ele pede. E aqui nós podemos observar, ele pediu ao chefe dos eunucos, ele pediu o quê? Olha, eu não quero comer este alimento, eu não quero beber este vinho, me permita outra dieta, me permita outra bebida, eu não quero me contaminar. O texto diz que ele pediu ao chefe dos eunucos, né, que lhe permitisse não se contaminar. Agora, meus irmãos, daqui a pouquinho eu vou falar dessa questão desse pedido, né, e também de como ele estava agindo ali na situação de perigo que tanto ele como o chefe dos eunucos e todas aquelas pessoas estavam passando. Mas eu quero chamar a atenção de vocês primeiro, então, para essa questão, meus irmãos, nós já vimos aqui do coração, depois da humildade dele, e nós vamos observar também que essa humildade se manifesta quando, aqui no versículo 11, ele diz ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído, lá no versículo 12 diz, experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias, ele é humilde, ele pede. Mas o ponto mais importante de todos, meus irmãos, que eu quero lhe chamar a atenção, é que este Deus que é soberano sobre Nabucodonosor, sobre Judá, sobre os reis, sobre o universo, ele está olhando para esse jovenzinho exilado, dominado, e está cuidando dele. O versículo 9 diz o que, irmãos? Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Deus estava com ele, ao ponto, meus irmãos, de mover o coração do chefe dos eunucos, para que o chefe dos eunucos gostasse de Daniel. Como eu disse para vocês, não era difícil gostar de Daniel. Daniel era um homem, um jovem humilde, cortês, obediente, mas não era simplesmente por causa disso, mas a Bíblia está dizendo aqui que Deus estava movendo o coração do chefe dos eunucos, como movia também. Você lembra de novo de outro jovem muito cortês e obediente, quem era? José, que eu já falei aqui, que Deus abriu o coração por exemplo, de Potifar. Deus moveu o coração do chefe da prisão. Deus, diante desses homens que eram inimigos do povo de Deus, preste bem atenção nisso, que eram inimigos do povo de Deus, Deus operava no coração, não desses amigos, mas desses inimigos, para que os inimigos gostassem dos seus servos, amassem os seus servos, se apegassem aos seus servos. Eu queria ler, meus irmãos, mais 2 textos aqui com vocês, que isso faz parte de uma promessa das Sagradas Escrituras. Eu vou ler 2 versículos aqui. Primeiro, em 1 Reis, por favor, vou pedir para vocês abrirem comigo, em 1 Reis, no capítulo 8, no versículo 50, abra sua Bíblia, por favor, 1 Reis, capítulo 8, versículo 50, e o texto sagrado, irmãos, ele diz assim, e perdoa ao teu povo, que houver pecado contra ti, todas as transgressões que houverem
cometido contra ti, e dá-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão. Porque são o teu povo e a tua herança, que tiraste da terra do Egito e do meio do forno de ferro. E quem faz este pedido é Salomão, muito tempo antes de Daniel. Irmãos, Deus tenha misericórdia do seu povo diante dos seus inimigos, porque o coração dos inimigos está no controle do Senhor também. Agora tem outro versículo que é muito maravilhoso sobre isso, que é lá o Salmo 106, abra comigo também, por favor, Salmo 106, versículo 46, meus irmãos, Salmo 106, versículo 46, em que a Escritura Sagrada, ela nos diz assim também nesse Salmo. Observe, Salmo 106, versículo 46. Assim também fez com que deles tivesse misericórdia os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre os gentios, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Quem opera no coração dos inimigos de Israel e de Judá é o Senhor. Isso está acontecendo aqui, meus irmãos. Deus, voltei já para Daniel, versículo 9, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Deus operou no coração dele. E é por isso que Daniel tem essa liberdade de chegar para este homem e fazer um pedido desse. E ele pede. E o homem ouve. O homem tem boa vontade com Daniel. Mas o homem tem medo. Tem medo do rei. E é para ter medo mesmo, porque Nabucodonosor, irmãos, não é como no tempo que nós estamos vivendo, nesses nossos dias, que temos as eleições, que temos a democracia, que temos as leis, que temos os limites. Ele era um déspota. Ele era um homem que controlava e mandava matar quem ele quisesse. E é por isso, meus irmãos, que no versículo 10, o eunuco, o chefe dos eunucos vai responder para Daniel. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que dos outros jovens da vossa idade? E qual seria o resultado disso? O que ele está dizendo é o seguinte: eu não posso fazer isso. Eu acredito que a comida do rei vai dar saúde para vocês. A bebida do rei vai fazer vocês saudáveis. Vocês vão ficar fortes, vocês vão ficar bem nutridos, vocês vão ser saudáveis com esse alimento. Se eu tirar isso, se eu alimentar vocês sem as iguarias do rei, tirar as iguarias, tirar essa boa comida, vocês vão ficar mais fracos que os outros jovens. Os outros jovens vão ficar fortes, saudáveis, mas vocês, o semblante de vocês, os rostos de vocês vão estar tristes, o semblante de vocês vai denunciar que alguma coisa eu estou fazendo diferente, que eu não estou dando o alimento que o rei mandou dar, que eu não estou dando o vinho que o rei mandou servir para vocês. Eu não posso fazer isso, porque se o rei percebe isso, se isso acontece, assim porias, versículo 10, em perigo a minha cabeça para com o rei, ou seja, eu posso morrer, e ele podia mesmo morrer, meus irmãos. Então ele, até podemos acreditar com certo pesar, ele gostava de Daniel, mas ele diz: eu não posso fazer isso, eu não posso me arriscar. Irmãos, não era uma situação fácil, não era uma situação sem risco, era uma situação em que tinha que se ter bastante cautela, bastante cuidado, porque nós estamos falando de Nabucodonosor. Nós estamos falando de um homem soberbo e que tinha o poder nas suas mãos, tinha a vida e a morte das pessoas nas suas mãos. E isso aqui não era alguma coisa sem
significado. Uma ordem do rei era uma ordem do rei, era uma determinação do rei, e eles não poderiam desobedecer. E por isso, o eunuco, o chefe dos eunucos, disse: eu não posso fazer isso, irmãos. E aqui nós precisamos entender, agora nós precisamos observar a questão que este movimento de Daniel, ele é um movimento de prudência. Irmãos, só uma pessoa muito tola, só uma pessoa muito imprudente acha que pode fazer qualquer coisa, de qualquer forma, de qualquer maneira, dizendo que confia em Deus e dizendo assim: Deus me livrará. Eu quero deixar bem claro para os meus irmãos que Daniel não faz isso. Quando Daniel ouve isso aqui e percebe o perigo, e o chefe dos eunucos disse: eu não vou fazer isso, eu não posso fazer isso, ele age de acordo com este perigo real. Ele não quer prejudicar o eunuco, o chefe dos eunucos. Ele não quer prejudicar nenhum dos servos ali do rei. Ele não quer também prejudicar a si mesmo. Então ele age com prudência. E essa prudência vai aparecer especialmente no versículo 11, meus irmãos. E eu quero deixar bem claro que essa prudência, ela vem alinhada à fé. Nós encontramos aqui ali algumas pessoas que dizem que têm fé, mas o que elas têm é imprudência. Quando o Senhor Jesus Cristo foi tentado por Satanás para que ele se jogasse, porque tinha uma promessa bíblica de que os anjos o livrariam, o Senhor Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Existe, irmão, nas Escrituras, essa relação muito íntima, muito real entre a fé e a prudência. A fé é prudente e a verdadeira prudência é cheia de confiança. Então, Daniel disse ao dispenseiro, versículo 11, e esse já é um funcionário, um servo, né? Mais abaixo do chefe dos eunucos. Então Daniel disse ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e ele foi mais uma vez, como eu falei para vocês, com humildade, chegou para ele, e disse para ele o seguinte: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Experimenta. Olha, essa experiência aqui de 10 dias seria uma experiência suficiente, porque 10 dias mostraria se o medo do eunuco, chefe dos eunucos, era um medo, assim, que tinha um motivo mesmo. Porque qual era o medo dele, irmãos? É que os rostos deles ficariam mais tristes do que o rosto dos outros jovens, ou seja, de que eles ficariam mais fracos, de que eles ficariam menos saudáveis do que os outros jovens que comeriam então das iguarias do rei. Então, o que Daniel faz? Daniel diz assim agora para como diz aqui tem várias traduções, nas outras traduções vocês vão ver outro tipo de denominação aqui, mas conforme a nossa tradução diz que experimenta, peço-te, aliás, versículo 11, o chefe dos eunucos havia constituído sobre eles o despenseiro, né? Então, agora ele fala com o despenseiro, dentro desse medo que o chefe dos eunucos tinha. Ele disse assim: olha, vamos fazer uma experiência de 10 dias, para ver se realmente esse medo tem razão, se há realmente motivo para ter medo. Vamos fazer uma experiência de 10 dias, eu te peço. Então, nesses 10 dias, o Senhor não nos dá as iguarias do rei, nem o vinho do rei, mas nos dá legumes a comer e água a beber. Ele está sendo prudente, irmãos. Ele está dizendo: eu não quero que você arrisque a sua cabeça. Eu não quero que você se arrisque diante do rei. Eu estou pedindo para você fazer uma experiência. Faça uma experiência para ver se eu vou ficar junto com os meus companheiros mais saudável ou menos saudável com esta dieta.
ou eu vou ficar mais saudável dos que vão comer as iguarias do rei, ou menos saudável do que estes. Faça uma experiência de 10 dias. Com isso nós estamos vendo prudência, mas com isso nós estamos vendo também o que, irmãos? Fé. Porque Daniel, baseado na palavra, na lei de Deus, não quer se contaminar, não quer comer daquelas coisas, então ele prefere uma dieta só de legumes e com água. E no ato de fé, ele diz assim: Deus há de nos abençoar, há de fazer com que não fiquemos mais fracos, ao contrário, fiquemos mais fortes e mais saudáveis dos que comerem a iguaria do rei e o vinho do rei. O que é isso, irmãos? Fé. Mas é fé casada com prudência, como sempre a fé é. A fé não é loucura. A fé não é se jogar. A fé é agir de acordo com os princípios da palavra de Deus, da lei de Deus, das sagradas escrituras, da sabedoria do Senhor. E foi isso, meus irmãos, que Daniel fez. E aí, então, como Deus já estava operando no coração, irmãos, do chefe dos eunucos, podemos ter certeza que Deus também estava operando no dispenseiro que cuidava do alimento deles. E é possível também que o chefe dos eunucos ficou sabendo daquilo, mas permitiu, deixou acontecer. E o fato, meus irmãos, é que por 10 dias aqueles jovens foram alimentados com legumes e bebendo apenas água, e foi feito esse teste, porque no versículo 14 diz: e ele consentiu isso e o experimentou 10 dias. E qual foi o resultado, meus irmãos? E aí nós vamos para a segunda parte da nossa mensagem de hoje, porque ao versículo 15, ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que os jovens que comiam das iguarias do rei. Ou seja, Deus abençoou, irmãos. Deus abençoou. Daniel creu em Deus. Daniel disse: Senhor, eu não quero me contaminar. E aqui não aparece, viu? Mas Daniel é um homem de oração. Nós podemos ter certeza que Daniel orou a Deus. Daniel clamou ao Senhor. E Deus abençoou de maneira que 10 dias depois, ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam com semblantes melhores do que os outros rapazes, estavam mais gordos de carne, estavam mais saudáveis, estavam mais fortes. Era olhar e dizer assim: esses aqui estão melhores, porque eram jovens de fé, prudentes, e de fé no Senhor Deus Todo-Poderoso. E aí foi tomada a decisão pelo despenseiro, versículo 16: assim o despenseiro tirou-lhes, diz aqui o texto, meus irmãos, tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. A partir daqui, eles ficaram tranquilos. Eles não precisaram mais temer a contaminação de comer carne de porco, fazer alguma coisa que Deus não queria ali. Irmãos, não me entendam mal, tá, meus irmãos? Essas regras de dieta eram para o Antigo Testamento, tá? Mas estava válida aqui no tempo de Daniel. Então Daniel seguia as leis do Senhor, as regras de dieta da lei do Senhor. E aqui o que o texto diz, meus irmãos? Então eles ficaram tranquilos, comendo apenas legumes e água, bebendo água. Tirou as suas iguarias, o vinho dos que deviam beber, e lhes dava legumes. O ponto que eu quero lhe chamar a atenção, irmãos, para nós concluirmos a nossa mensagem hoje à noite, é o seguinte: é que eles foram abençoados por Deus fisicamente, ficaram mais saudáveis, confiaram no Senhor, fizeram isso de forma prudente, como eu disse para os irmãos. Mas semana que vem, se Deus assim permitir, nós vamos ler o versículo 17, estudar o versículo 17, que o versículo 17 diz que Deus não somente abençoou fisicamente, mas abençoou também intelectualmente e espiritualmente. Porque o que o versículo 17 diz? Vamos ler aqui. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento de toda a visão e sonhos. Ou seja, a bênção de Deus não ficou só no físico, não ficou só na saúde
Porque Daniel confiou no Senhor, mas a bênção de Deus esteve também na vida intelectual. Aqueles jovens, como nós vamos ver mais adiante, eles eram mais brilhantes, os mais inteligentes de todo aquele grupo. O Senhor os abençoou intelectualmente, lhes deu conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas, para Daniel, Deus tinha ainda um outro propósito. E o propósito de Daniel era fazer dele um profeta. Um profeta, e um profeta dos sonhos, né? Podemos dizer assim. E o texto vai dizer, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. O que isso mostra, meus irmãos? Essa conexão do 16 com 17. Que quando Daniel se viu na primeira prova da sua vida, ainda bem novinho, como ou não como da dieta do rei. Me permito contaminar ou não? Ele disse, não vou fazer isso. Mas ele não fez, para conseguir isso, ele não fez de qualquer maneira. Não foi rebelde, mas foi humilde. Não foi imprudente, mas foi prudente. Não foi incrédulo, mas confiou no Senhor. E Deus o abençoou nesse propósito. E o abençoou naquele propósito, mas também o abençoou mais. Porque, irmãos, o que o texto mostra? Daniel não poderia ser usado por Deus como profeta se ele não fosse fiel nos alimentos. Deus, ele vai nos abençoando assim. Ele vai nos amadurecendo assim. É passo a passo. Se nós queremos, esse Daniel queria ser usado por Deus como uma bênção, e também os outros, ele deveria ser fiel na sua mesa, no seu alimento. Ele deveria ser fiel nas pequenas coisas. Ele deveria ser dedicado, no mínimo, para que ele pudesse ser colocado por Deus em posições mais elevadas. Para que ele pudesse ser usado por Deus em coisas mais importantes, ele teria que ser fiel nas coisas menores. Porque é assim que é a vida espiritual, meus irmãos. Na medida que um homem e uma mulher crescem na obediência e na fidelidade, ele vai se tornando mais maduro e vai podendo ser usado em coisas de maior importância, em situações de maior importância. Então, o que o texto mostra aqui para nós também é que ele precisava desse teste para poder ser usado em algo mais importante. E outra coisa que o texto vai mostrar também, esta era só a primeira prova. O Daniel que não quis se contaminar foi o Daniel já mais velho, maduro, já um homem com idade, que foi parar na cova dos leões pela sua fidelidade a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, que não quiseram se contaminar, foram os que estiveram dispostos posteriormente a ir para a fornalha ardente por amor ao Senhor. Então, primeiro, eles não quiseram se contaminar com a comida. Eles foram fiéis e leais ao Senhor na sua comida, para que eles pudessem chegar ao ponto de serem leais até a fornalha ardente, até a cova dos leões. E é assim que é a vida espiritual, meus irmãos. Quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Quem não é fiel no pequeno perigo, não vai resistir ao maior perigo. O que eu tenho dito para os irmãos, desde a nossa introdução a este livro, que Daniel, Sadraque e Abednego são exemplos para nós, cristãos do século XXI, de firmeza, de lealdade, de amor ao Senhor. E hoje eu quero completar nossa mensagem, meus irmãos, deixando com vocês 5 questões aqui que penso que são muito importantes, que nós podemos aplicar esse texto aqui que nós estudamos hoje. Primeiro, meus irmãos, o que o texto está apontando para nós é que todos nós precisamos resolver no nosso coração, na nossa vida, nas nossas circunstâncias,
na nossa situação específica, seja no pouco, seja no muito, não importa quem sejamos nós, não importa se somos grandes ou pequeninos, não importa se somos homens mais velhos ou jovens, não importa. A grande questão é, nós temos que resolver no nosso coração, como Daniel, não nos contaminar com a porção das iguarias do rei. Ou seja, irmãos, este mundo, ele está cheio dessas porções, ele está cheio desses prazeres, ele está cheio de coisas que são oferecidas a nós, que são dadas a nós, são oferecidas a nós, está ali à nossa disposição, mas são coisas contaminantes, são coisas que não agradam ao Senhor. Nós não precisamos mais nos preocupar em comer carne de porco ou não. Porco no Novo Testamento não tem problema, pode comer. Mas existe a contaminação espiritual, existe o pecado, existe o pecado no prazer. Prazer em si não é pecado, o comer não é pecado, e tantos prazeres não são pecados. Mas quando aquele prazer, ele me domina ao ponto de ele me comprometer a minha lealdade, eu sou comprometido com aquele prazer, com aquela iguaria, com aquele vinho, com aquela dádiva, e eu vou até as últimas consequências por causa do prazer e não mais por causa de Deus. Eu não me importo em me contaminar, eu não me importo em me sujar, eu não me importo em me afastar de Deus, contanto que eu tenha esta oportunidade, essa iguaria, contanto que Nabucodonosor seja favorável a mim. Então nós temos, meus irmãos, nesse mundo, que nos comprometermos com o Senhor. A nossa lealdade não é aos prazeres, não é aos homens, não é aos governantes, não é a nada. Nós temos que nos relacionar bem com os prazeres, com as pessoas. Eu acho que já está claro pelo exemplo de Daniel aqui, mas, meus irmãos, nós temos que resolver no nosso coração que nenhuma dessas coisas, nenhuma dessas pessoas vão nos dominar ao ponto de nos levarem a nos contaminarmos, a nos afastarmos do Senhor nosso Deus. Nós temos que resolver no nosso coração sermos leais ao Senhor Deus Todo-Poderoso. O segundo conselho que eu quero lhes dar, meus irmãos, é que o que nós observamos aqui? A humildade de Daniel. Irmãos, ele diz aqui no versículo 8, que ele pede para o chefe dos eunucos. Diz aqui no versículo 12, experimenta, peço-te. Ele, meus irmãos, ele possui uma humildade. Ele não é arrogante. Ele respeita as autoridades. Ele age com humildade com aqueles que não compartilham, meus irmãos, com aquelas pessoas que não compartilham a sua fé, com aqueles que são pagãos. Ele não é arrogante com eles, ele sabe lidar com eles, especialmente se eles estão sobre ele, se eles são autoridade sobre ele. Ele age com humildade com aquelas pessoas. Esse é um grande exemplo para nós. Que muitas vezes nós observamos nesses dias, meus irmãos, é que muitos cristãos estão sendo contaminados, achando que devem e que podem defender a fé com uma espécie de guerra, de ódio contra o próximo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não vão encontrar em nenhum momento Daniel odiando. Vocês vão encontrar um Daniel firme, um Daniel que vai para a cova dos leões, mas vocês não vão encontrar um Daniel briguento, cheio de ódio, cheio de palavras ofensivas contra os pagãos. Não. Ele é humilde, irmãos. Nós temos que aprender com Daniel também nesses dias. O mundo é contra nós. Já falei para vocês semana passada. Mas nós somos chamados à humildade e a sermos exemplos de humildade nas nossas relações com as pessoas que não têm a nossa fé, que não sabem, que não entendem a nossa fé. E nós somos chamados à humildade. Mas, meus irmãos,
Um terceiro conselho que eu quero lhe dar, e eu já falei durante a mensagem, é que nós devemos aprender com Daniel a fé. Observe que Daniel, ele era jovem, ele estava longe da sua família, do seu país, da sua cultura, da sua religião, do seu culto, do templo. Ele está na Babilônia, ele está exilado, mas ele crê no Senhor. Ele chega e diz assim para o dispenseiro: faz um teste. Eu sei que vocês têm medo, como quem diz assim, eu sei que vocês têm medo, mas façam um teste. Eu não quero prejudicar vocês, mas eu acredito. É como se ele estivesse dizendo isso aqui: eu creio no Senhor. Eu creio que se eu for fiel ao Senhor, Deus está comigo, Deus está me guardando. Eu acredito no que está escrito no versículo 9, irmãos. Deus fez com que Daniel achasse graça. Daniel tinha esta fé. Daniel tinha fé de que Deus estava com ele, dando graça, abençoando, guardando, operando, guiando. E ele agia nesta fé. E eu digo para vocês, eu não sei como você chegou aqui hoje à noite, mas eu digo uma coisa: se você é um crente em Cristo Jesus, se você já é um salvo em Cristo Jesus, você já confiou em Jesus, já se arrependeu dos seus pecados, está tudo bem. Porque Deus está cuidando de você. Porque Deus está guardando você, porque Deus está abençoando você. Fique tranquilo, tenha fé de Daniel e haja pela fé, haja em obediência. Quem crê, obedece. A fé sem obras é o quê? Morta. Obedeça pela fé. Creia e faça o que Deus está dizendo na sua palavra. Faça aquilo que o Senhor está orientando você. Mas essa fé, não esqueça também o que nós aprendemos aqui hoje à noite, que essa fé, meus irmãos, é uma fé prudente. Não confunda a fé com imprudência. Não confunda a fé com loucura de dizer assim: Deus prometeu que vai me livrar, então eu vou atravessar uma rua sem olhar para os dois lados. Não é assim que a gente faz, não? Nós acreditamos que Deus nos guarda, mas quando nós vamos atravessar uma rua, nós olhamos para os dois lados. Nós passamos aí uma pandemia, não passamos? E quem nos livrou? Deus. Mas nós passamos um tempo usando máscara, nós passamos um tempo sem nos abraçar e nós nos vacinamos. Por quê? Porque nós acreditamos o quê? Que Deus nos livra, cremos nele, mas nós cremos também que a fé é o que é? Prudência. A fé não é loucura, a fé não é imprudência, a fé não é dizer assim: Deus vai cuidar de mim, faça o que eu fizer. Porque não é esse o caso. Deus cuida de mim na obediência. Porque a fé é obediência. A fé, meus irmãos, é nós confiarmos no Senhor. Então, não esqueça disso. A fé verdadeira, ela é obediente. Então, eu só vou chamar a atenção de vocês aqui para como ele age. No versículo 11 está escrito o quê? Então disse Daniel ao despenseiro, versículo 12, experimenta, peço-te. Veja a prudência dele, a fé prudente. Experimenta 10 dias. Olha, eu vou pedir para você isso, 10 dias, para que nós possamos então fazer um teste. E olha o que ele diz no finalzinho, meus irmãos, desse versículo 13. Conforme vires, procederás para com os teus servos. Vê, experimenta. Vamos testar. Conforme vires, se eu ficar magrinho, se eu ficar fraquinho, mais que os outros, aí tudo bem. Mas se não, aí tu vai saber o que fazer. Prudência. Quarto conselho, meus irmãos. A nossa fidelidade hoje nos preparará para coisas maiores no futuro. Se eu fizer uma pergunta para vocês aqui hoje, irmãos, você quer ser usado por Deus? Você quer na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, ser usado por Deus para levar o Evangelho? Para que pessoas se arrependam pelo seu testemunho, creiam no Senhor Jesus Cristo? Você quer ser grandemente usado por Deus no futuro? Eu lhes faço essa pergunta. Mas junto com essa pergunta, eu quero lhes fazer uma segunda pergunta. Como está a sua fidelidade no presente? Como está a sua fidelidade agora?
Porque, deixa eu lhe dizer uma coisa, esse texto está mostrando para nós o seguinte, que o nosso uso, vamos dizer assim, o grande uso que Deus fará de nós, na sua graça, na sua bondade, ele tem como que uma escalada, é como se eu subisse uma escada de cada vez, um dia de cada vez. Se eu quero ser cada vez mais usado por Deus, existe o princípio na Bíblia, irmãos, da maturidade, do crescimento, do fortalecimento. Isso é para toda a vida, a santificação. Então, hoje eu tenho que me santificar hoje. Talvez hoje eu não seja levado vou usar aqui o exemplo de Daniel. Daniel não estava sendo chamado nesse momento para interpretar nenhum sonho, mas ele tinha que ser fiel na sua dieta. Então, se você quer ser usado por Deus mais no futuro, seja fiel no presente, nas pequeninas coisas, irmão. Guarde o mandamento do Senhor nas pequenas coisas hoje. Seja fiel nas pequeninas coisas. Não diga que nada é insignificante. Alguma coisa que apareceu na sua mão para fazer, faça com fidelidade, com amor ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E assim o Senhor vai te abençoar, te preparar e te levar cada vez mais a um uso maior ainda que Ele vai fará de você para a sua glória, para o seu louvor. E um último conselho que eu quero colocar diante dos irmãos é a pergunta que eu fiz na introdução. Irmãos, a quem nós somos leais? Aqui nós temos o chefe dos eunucos, aqui nós temos o dispenseiro, e aqui nós temos Nabucodonosor. Aqui nós temos Daniel, aqui nós temos Sadraque, Mesaque e Abidnego. A palavra de Deus diz que o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas desejam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O Senhor Jesus Cristo disse que aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Aqui nós temos dois homens leais a Nabucodonosor, que estavam com medo de perder a sua cabeça. Mas aqui nós temos 4 jovens leais ao Senhor, fiéis ao Senhor, mais do que a Nabucodonosor. E hoje à noite, eu quero que você pense, em quem está a sua lealdade? Se alguém aqui está pecando nisso, mesmo sendo um crente, mas está sentindo que tem se deixado levar por outras lealdades, arrependa-se. E lembre do exemplo de Daniel. Agora, se alguém aqui ainda não é um crente, você está na situação do chefe dos eunucos e do dispenseiro, mas hoje à noite, e todos os domingos eu estou aqui anunciando o Senhor Jesus Cristo, que morreu numa cruz por pecadores como nós. Arrependa-se e creia no Senhor Jesus. Não devote a sua vida a este mundo, porque este mundo passa. Nem os Nabucodonosores deste mundo. E lembre que só tem um que merece a nossa devoção, a nossa fé, a nossa obediência, o nosso amor. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. E Ele se revelou a nós no Seu Filho. E o anúncio do Evangelho é: ide por todo o mundo, prega o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Há 2 lealdades no mundo, irmãos. Só. Ou nós somos leais aos deuses deste mundo, ou nós somos leais ao Senhor nosso Deus. Que a nossa lealdade esteja a Ele, em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Vamos pedir que Ele nos abençoe nesta noite. Ó Senhor, nós tivemos aqui o privilégio, a oportunidade, Senhor, de ler esses versículos maravilhosos. E o que nós pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, pelo Espírito Santo, pela graça do Senhor, é que tudo que foi falado aqui, Senhor Deus, pelo Senhor, conforme a sua palavra, que o Senhor possa aplicar às nossas almas nesta noite, por sua grande misericórdia, edificando o seu povo, a sua igreja, nos fazendo, Senhor, a essa resolução de Daniel, a resolvermos no nosso coração, a não nos contaminarmos com iguarias
com as iguarias deste mundo, a nos mantermos fiéis aos seus mandamentos, à sua palavra, e guardarmos o nosso coração, Senhor. E abençoa, Deus, para que assim nós possamos ser cada vez mais úteis em suas mãos santas, servindo este mundo com amor, com paciência, com humildade, como Daniel fazia, amando as pessoas, orando por elas, levando o evangelho a elas e vivendo para a sua glória, sem se contaminar com as iguarias delas. Nós oramos assim, Senhor Deus Todo-Poderoso, e que o seu nome seja louvado, que a nossa lealdade esteja apenas no Senhor, em Cristo Jesus, seu Filho, no poder do Espírito Santo. Nós oramos assim e nós agradecemos. Amém.